Boa noite a todo o Brasil. Olha que quinta-feira maravilhosa tá aqui com você, hein? E olha, hoje eu não tô sozinha, na verdade nenhuma quinta eu estou, né, gente? Olha quem tá aqui comigo, ó. Ai, por enquanto, tá? Por enquanto o patrãozinho Mini tá aqui, ó, mandando em tudo. E se eu contar pra vocês que eu já começo o programa ouvindo aquela buzina na minha orelha, meu amigo. Eu falei pra ele, ó, depois desse acidente aí, meu amigo, eu não reclamo mais. Você pode todas as quinta-feiras estar aqui comigo, buzinando que eu não reclamo mais. Marquitinho logo, logo volta. Inclusive, ó, passar as informações para vocês, tá? Essa semana eu já conversei com a Milva, Marquito já tá super recuperado, já tirou a tracker, já tá conversando, já tá falando, já está assistindo o Pode Pirar lá do hospital e já deixou o recadinho, hein? Em breve ele volta para poder colocar tudo no lugar, que ele falou que esse programa tá muito parado, ele quer buzinar na cabeça de todo mundo, então daqui a pouco ele tá aqui. Então já estamos aí ao vivo, gente, na nossa quinta-feira maravilhosa, na nossa TV A Crítica Incrível 17.1. E hoje eu trouxe dois convidados maravilhosos, que olha, a Milva, esposa do Marquito, ela ficou muito, muito feliz quando soube que esses dois convidados estariam aqui, né? Para quem não sabe, a Milva, esposa do Marquito, ela é uma mulher de Deus, né? Ela é evangélica, ela é fervorosa, ela é da fé. E quando eu falei, né, desses dois pastores, desses dois líderes religiosos, na verdade eu falo que é líder de ovelhas, né, gente, que apacenta ali as ovelhas do Senhor Jesus. Então eu trouxe hoje aqui para um bate-papo. Aí se você falar, Vitória, mas vai falar de... Não, gente, vocês não têm noção. Hoje vai ter testemunho, vai te emocionar muito. Hoje nós vamos conhecer tantas obras sociais maravilhosas e até o pastor Pedro vai cantar. Amor, vai, porque eu vou colocar esse homem para cantar hoje aqui para vocês. Então, deixa eu apresentar meus convidados. Eu tenho aqui do meu lado o Pastor Hugo. Pastor Hugo, muito obrigada pela sua presença. Boa noite, viu? Boa noite. Pastor Hugo, ele é presidente, gente, da igreja de Osasco, que eu tive o prazer de estar lá, hein? Então, pastor, muito boa noite para você, Boa noite, viu? querida. Boa noite a todos que estão nos acompanhando agora. Seja bem-vindo. A gente Obrigado. vai bater muito papo, hein? Agora, pastor Pedro, boa noite para você também, Boa viu? noite, pessoal. Eu não sei se vai ter música, não. Vai ter sim, vai cantar. Estamos aqui, vai ser uma bênção aí nossa conversa. Boa noite a todo mundo. Olha que gostoso esse bate-papo. O pastor Pedro, gente, ele é líder. Eu quero ver se alguém consegue aí identificar qual líder que o pastor Pedro é. Líder de jovens, amor. Você já não viu que o boa noite dele foi energético? Passa a semana inteira com os jovens. Quer chegar na quinta-feira aqui à noite, quer que dê um boa noite certinho? Não vai, amor. É o boa noite de jovens mesmo. Então vamos para esse bate-papo muito bom? Eu fiquei sabendo que o pastor Hugo, ele começou ali juntinho, porque você tem o quê? 26 anos de videira? É isso mesmo, pastor? Completando 26 anos. Completando 26 anos de história, de fé, nesse trabalho lindo, né, que nós começamos lá em Goiânia, Goiás. Meu Deus, é longe, é uma vida também, né? 26 anos. E como que foi? Como que começou tudo isso? O senhor sempre teve essa coisa no seu coração, desde jovem, desde criança, esse chamado? Na verdade, eu me converti aos 13 anos. Então, nós já estamos caminhando aí há um tempinho. Nossa, Tem um tempinho, desde os 13 não anos. parece, né? Tá com carinha de 25? Tá com carinha de 25. A esposa dele tem uns 18 ali? É. Tem uns 18 também. Mas já tem 26 anos aí na estrada com o Senhor Jesus. E pastor, e agora o senhor tá liderando, né? Presidente ali da igreja de Osasco. Quantos anos o senhor tá lá em Osasco? Eu estou em Osasco há 10 anos. Muito tempo. Eu estive em São Paulo antes disso, uns 2 anos. E antes de São Paulo, eu estava no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde eu tinha sido enviado a partir de Goiânia. Então é uma trajetória bacana como missionário. É um ministério muito bom, né? Isso aí. E eu creio que em todos esses anos o senhor já presenciou muitos milagres, muitas coisas que te impactaram, né? E eu vou querer saber de tudo, tá? Daqui a pouquinho eu vou querer saber de tudo. Agora, pastor Pedro, vem cá, porque assim, ó, eu tenho certeza que 26 anos o senhor não tem de ministério. 26 anos é o quê? De idade. Tá novinho, pastor. Na verdade eu tenho 30 anos de idade, né? E eu de certa forma, estou acompanhando, né, meus pais desde criança. Mas a minha experiência com Deus, ela se deu aos 6 anos de idade, onde eu tive um chamado realmente da parte de Deus. E quando eu tinha por volta de 11 anos, Deus confirmou esse chamado na minha vida.
E agora, no ano passado, aos 28 anos, eu fui ordenado ao ministério pastoral. Então é uma coisa que nós, uma coisa não, né? É algo que nós cremos na geração. A palavra de Deus diz que você deve contar à próxima geração os feitos de Deus, para que eles não se esqueçam, do seu Deus. E nós cremos nisso, e eu estou aqui hoje, né? Sou fruto desse trabalho que nós temos desde o menor até o maior. Então, daqui a pouco a Vitória vai chamar aqui meu filho, você vai ver aqui, ele tá até com a roupa nossa dos Radicais Kids. Ele tá com a nossa roupa dos Radicais Kids. Por quê? Porque nós cremos nisso. Nós influenciamos as crianças desde a infância e elas vão gerar um melhor, né? Vai ser uma geração melhor, eles vão crescer, eles vão ser os próximos líderes dessa geração, os presidentes, os pastores, os médicos, os empresários, advogados, apresentadores. Então, é isso que nós cremos e é isso que nós pregamos. Eu sou fruto disso, aleluia. E sabe o que é bacana, pastor Pedro? Quando você fala do seu ministério, quando você era jovem, eu tenho certeza que o exemplo dos seus pais foi muito forte. Porque eu creio que isso conta muito quando você, né, pastor Hugo, quando você cresce num lar, que você vê exemplo. Porque se o senhor e a sua esposa não fossem um bom exemplo dentro de casa, eu creio que em vão seria qualquer pregação que o senhor estivesse falando em cima do altar. Em vão seria tudo. Acho que o exemplo fala muito mais forte do que palavras, né? E o interessante disso, Vitória, é que o Pedro, no caso, eu me converto numa família que não tinha esse histórico de evangélicos, mas o Pedro é a quarta ou quinta geração? Quinta geração já, né, de gente que serve a Jesus, passando então de pai para filho. Quinta geração já. E como que o senhor então foi tocado tão novo, hein, não tendo esses exemplos assim dentro de casa? Querida, pela dificuldade da vida, precisava de um milagre, precisava de mudança de vida. A gente vivia uma história triste, de muita tristeza, muita angústia, né, dentro da família. A gente vai para Deus por causa de uma irmã que passou por uma tragédia. Minha irmã teve o seu namorado, infelizmente, ele tirou a própria vida. Meu Deus! Dentro daquela paixão, aquela coisa doentia, né? Infelizmente, lamentavelmente, ele tirou a sua vida ali dentro da nossa casa. Nossa, e a partir dali, muitos problemas, conflitos espirituais, depressão, sabe? E aí tivemos que ir para Deus, tivemos que buscar a ajuda de Deus. E vai toda a família, uma grande família, ter um encontro com Deus naquela época. E hoje, pastor Hugo, é o senhor, a sua esposa, e tem irmãos, tem mais parentes que compartilham dessa mesma fé? Sim, toda a minha casa, na época, se converteu a Jesus. Olha, toda a minha casa. Né? E da parte da minha esposa, a família dela toda já serve ao Senhor. Como eu te falei, ela já era a quarta geração de pessoas que serviam ao Senhor. Mas agora no meu eu quero saber como que conheceu a esposa. É? Ah, eu quero saber. Porque o público de casa é curioso. O pessoal quer saber. Porque Deus, ele faz a obra completa, pessoal. Deus, ele salva, ele restaura. E ele te dá um pezinho quente para você encostar ali. Você tá pensando o quê? Que Deus é incompleto assim? Não é não. Pastor Hugo, como que foi? Como que você conheceu essa princesa? Que eu vou chamar ela daqui a pouquinho aqui, porque o pessoal vai conhecer ela. Ela é uma princesa, muito simpática. A primeira vez que eu vi essa mulher, eu literalmente peguei no pé dela. Mentira, me conta como que foi. Eu era professor, de educação física. E ali ela disse que não poderia participar das minhas aulas. E eu disse, mas por quê? Ela falou, eu sofri um acidente e tal, eu tenho um trauma no pé. E aí eu peguei no pé dela, literalmente, para dar uma de entendido da situação, para olhar realmente, né? Para ver se justificava ela se ausentar. Né? E aí, a partir disso, depois conheci a mãe dela, depois conheci o pai, e foi uma coisa linda. Por quê? Não foi exatamente esse amor à primeira vista, porque eu era professor e era aluna. Sim. Né? Mas isso demorou uns 2 anos depois. Né? Foi um amor construído. Foi. Né? Eu tive uma experiência linda, porque eu me relacionei primeiramente com os pais dela. Olha que legal. Sim, porque eu fui para dentro da casa deles, porque eles eram professores na mesma escola que eu. Olha só que eram coisa. amigos de trabalho. Exato. Então já conhecia, porque convivia. Convivi. Então já viu o caráter. Ou seja, gente, não, golpe baixo. Mas eu te confesso que desde então,
meu coração palpitava já. Ai, ó, tá vendo? Ó, é golpe baixo, sabe por quê? Porque ele já conquistou ali os sogros Sim. primeiro pra depois conquistar a amada. Aí é golpe baixo, aí fica fácil Exatamente. demais, ô pastor Hugo. Aí quando desse estralo de falar, nossa, era novinho? Quantos anos vocês Eu são estava juntos? com 23 anos. Quando eu a conheci, eu tinha 22, professor dela, 23 anos, e ela tinha um namorado. Olha Eu isso. acompanhava, assim, não tão próximo, mas ele volta e meia também conversava comigo, quando tinha os seus desentendimentos e tal, né? Mas aí ela veio a terminar com ele, eu lamentei. Olha, que pena, Lamentei, que triste, né? Que era um irmão querido da igreja também. Uhum. E aí, após isso, a gente, né? Eu já a conhecia há 2 anos, então admirava. Também tinha uma certa atração, mas ela era comprometida até então. Claro. Mas agora está desimpedida. Então, as coisas encaminharam ali dentro de poucos meses, a partir Isso é tão bacana, pastor Hugo, falar. Sabe por quê, gente? Porque o que você mais escuta, assim, a maioria, né, dos relatos. Ai, eu me apaixonei, foi aquela coisa avassaladora e já começamos em uma semana e aquela coisa muito temporária, porque a paixão é assim, né? A paixão ela é avassaladora só no momento. E na questão deles, não, foi um amor construído, foi um amor bonito, um amor que teve aquela paciência, aquela entrega, aquela admiração. Nossa, que gostoso isso. Agora, pastor Pedro, como que foi crescer num lar de pais cristãos? Como que era essa convivência? Assim, ele sempre falou assim a sua língua, por quê? Porque você sabe quando que a criança cresce, o adolescente começa ali na época dos 13, 14, 15, tem muitos que viram a cabeça. Você teve essa fase de rebelde? Ou nunca teve essa fase? Então, na realidade, uma pauta interessante de falarmos, né? Porque muita gente confunde os papéis, né? Então, quero te falar, você que está assistindo em casa, e eu sei que hoje no Brasil, a maior parte das pessoas, ou ela é evangélica, ou ela é cristã de alguma forma, né? E às vezes você fica pensando, como que eu vou influenciar meus filhos? E eu quero te falar uma coisa, pai é pai, amigo é amigo, líder é líder, irmão é irmão. Então, o pai e a mãe, eles não são amigos dos filhos dele. O pai e a mãe, eles são pai e mãe. Então, você precisa de alguém. Você que tem seu filho, você que tem sua filha, você que tem a sua fé e quer transmitir a sua fé para os seus filhos, você tem que conectar os seus filhos com as pessoas certas. Então, realmente, assim, eu sou muito agraciado, né, e muito grato a Deus, porque acredito que meus pais tiveram muita sabedoria nisso. Eles me conectaram desde cedo a pessoas que me influenciaram a saber guiar minha profissão, guiar meus relacionamentos, guiar minha vida espiritual. E dentro de casa, o que o pai e a mãe faz é conduzir. A gente sempre fala isso, né? Educação se aprende em casa. Não terceirize aquilo que é o seu papel para a escola, o seu papel que é o seu papel para o professor. Não faça isso. Não faça aquilo que você deveria fazer, você quer terceirizar para um pastor. Faça o que é de pai e mãe fazer. Mas o que é de um pastor fazer, de um líder fazer, de um amigo fazer, do professor fazer, deixe que ele faça. Eu acredito que os meus pais tiveram sempre essa sabedoria de saber o que era papel de pai e saber o que era papel de amigo ou de irmãos. Então eles sempre, Vitória, me conectaram a amigos cercados, né, por amigos do bem, por líderes, por pastores, por discipuladores, por pessoas que me guiariam no propósito. Hoje eu tenho um filho, eu consigo ver claramente, né? Deus nos dá de presente, né? Os nossos filhos. E o nosso filho, ele já carrega um propósito. O nosso papel como pai, como genitor, como pai e mãe, é não atrapalhar o propósito de Deus. Então você que está em casa, às vezes você tem essa crise, né? Eu quero muito que meu filho siga o propósito, eu sei o que Deus tem para ele, mas como é que eu faço? Conecte o seu filho com as pessoas certas. Olha, eu tô impactada. Eu que não sou mãe já recebi aqui uma palestra, porque quando eu for, eu já vou aplicar isso, né? Agora, gente, daqui a pouquinho eu vou voltar com essa conversa aqui, porque depois dos nossos comerciais, eu tenho certeza que você de casa vai se emocionar muito com o testemunho do pastor Pedro, tá? Então, roda aí os nossos comerciais do Mora Massa. É com você, Ferreirinha. Cantar, pular.
Não fique de bobeira nesse mundo digital e venha para o mundo real mais incrível de todos os tempos. Está em construção o melhor complexo aquático de São Paulo, no Vale Encantado Termas Parque. Serão várias atrações para todas as idades e a primeira já está quase pronta. Tudo isso ao lado de um complexo existente, com piscinas de águas quentes, toboáguas e muito mais. Acesse valeencantado.com.br e faça o seu passaporte. Vale Encantado Termas Parque, o parque da família. É isso mesmo, gente. Olha, Amor à Massa com mais de 30 anos aí no mercado e com a sua família. É isso mesmo, a variedade do Amor à Massa, gente. Pensa um cardápio incrível aí do Moraes, tá? Gente, tem coxinha, tem risole, tem de todos os tipos, gente. Sabe do que? Tipo um de queijo recheado. Vocês não estão entendendo. E o Mora Massa é um super parceiro aqui do nosso programa do Pode Pirar com o Marquito, tá? Inclusive, os nossos convidados de hoje vão levar, sim, essa bolsinha super personalizada. Olha que coisa linda, gente. Olha, é térmica, tá? Então dá pra levar pra academia, dá pra levar pra um piquenique, dá pra levar pra todos os lugares. Vou mostrar pra vocês o mimo que a Mora Massa preparou. Olha que coisa linda. E já vem recheada com pão de queijo do nosso coquetel recheado. Agora fala, se a Mora Massa, a gente não arrebenta, né? Afinal, são 30 anos aí de história. Então, você que quer fazer parte aí dessa família e não só comprar aí para você e para sua casa, mas você que tem o seu comércio, o seu negócio e quer trazer o Mora Massa para você, que eu tenho certeza que você vai ganhar muito dinheiro, então não perca tempo, gente. Já entre no site www.moramassa.com.br e os números estão aqui embaixo, tá bom? Então é isso, ó. Dica boa é dica compartilhada, sempre com Mora Massa. A Credicar tem apoio de Web Motors e Santander Financiamentos e a gente vai conferir um pouquinho do estoque, porque o Júnior caprichou hoje, né? Caprichei. Esse aqui é uma raridade. Ó. Vamos começar com uma raridade, uma Tucson 2017 com 50 mil quilômetros para 66.900. E me fala da variedade que você tem aqui nessa loja. Eu tenho bastante carro, eu tenho carro abaixo da tabela FIPE, a gente tem bastante utilitário, Master, Ducato, Fiorino. Vem pra cá que tem tudo que é carro e sai negócio. Ó, Cobalt. Um Cobalt LTZ 2015 para 37.900, abaixo da tabela, hein? Honda Fit. Honda Fit automático 2010, o queridinho de todo mundo aí, para 39.900. E a avaliação para quem quiser trazer o carro para cá e negociar com você? A melhor avaliação, cartão de crédito, consórcio, vem pra cá que sai negócio. Opa! Então demorou para você correr, fica aqui, ó. Dentro do Prime Auto Shopping na Zona Norte, Joaquina Ramalho. 929 na Vila Guilherme. Telefone 2364-5265. Acredicar. Agora, Júnior, um super abraço para você, meu querido. Você viu aí, gente, a variedade de carro para você? Olha, aqui no nosso podcast vem muito cantor, vem muito empresário que precisa ali, né, trocar o seu carro, ou aquele cantor que quer ônibus, que quer van, que quer tudo, e com certeza o Júnior aí da Credicar vai conseguir te ajudar. Então, Júnior, parabéns pelo seu trabalho. Já falando de parceiros aqui do nosso programa, gente, olha que camisa fantástica da Mosaico. Posso falar? Eu sou apaixonada pela Mosaico. Ai, Vitória, mas que camisa doida! Claro, né, gente? Quem que tá aqui nessa camisa aqui, ó? É o doidinho, é meu patrão aqui, ó. Marquitinho, gente. Mas por que tá doidinho assim? Porque a Mosaico, ela personaliza da forma que você quer. Então você pode personalizar com a sua empresa, você pode personalizar com a sua marca, porque Mosaico é sublimação, tá? Então, Diogo, um super abraço pra você, meu querido. Eu tenho certeza que você aí vai prosperar muito, porque não é só camisa, é caneca, é tudo personalizado lá na Mosaico, tá? Pessoal, Rua Bresser, 588. Procura o Diogo e fala, Diogo, seguinte, Vitória e Marquito pediu pra eu vir aqui, tá? Então, se eu vim, eu quero desconto, que com certeza o Diogo vai dar aí pra você. Eu já amo minha camisa, vou deixar ela aqui do meu ladinho, com muito carinho, muito amor e muito respeito. Então, Mosaico, muito obrigada por ser esse parceirão. Esse daqui, Vitória, por que você não coloca a camisa da Mosaico? Ô, gente, essa camisa é do meu veinho. Ele tem tantos ciúmes dessa camisa aqui, que se eu usar essa camisa aqui, vocês não têm noção da confusão que eu entro. Então, Mosaico, um super beijo aí pra vocês, tá? Ai, pastor Pedro, e aí, o que eu faço agora, hein? Porque, olha, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Coloca aqui em mim, Ferreirinha. Gente, seguinte, vocês sabem de tudo que o Marquito passou,
né? O Marquito, ele foi dado como morto, porque deu a morte súbita, o Marquito foi reanimado, acho que vocês já sabem muito, né? Eu creio que as notícias se espalharam, não só páginas, né, e redes sociais, mas também pelo pronunciamento da Milva, o do Ratinho, que é um excelente amigo e patrão, toda semana tá lá e todo dia liga lá pra Milva perguntando se tá bem, então assim, foi um super parceiro e patrão aí de anos pro Marquito. Agora, gente, por que eu tô entrando de novo nesse assunto do Marquito? Quando eu falei pra Milva que eu iria trazer o pastor Hugo e o pastor Pedro, não foi só para falar de uma fé, de um testemunho, e incentivar você que está nos assistindo agora, porque às vezes, pessoal, é legal você assistir aqueles programas de entretenimento, eu trago muito, vocês sabem, é sertanejo, é pagode, quem quer vir, vem, aqui as portas é abertas, mas muitas vezes nessa quinta-feira agora você tá angustiado, você tá triste, você tá com síndrome do pânico, você tá com depressão, você perdeu recentemente uma pessoa, então você tá nesse processo de luto, né? Ou você tá na situação da Milva, né? A Milva, ela tava na igreja e ela recebeu a ligação que o Marquito tava extremamente mal no hospital. Então, quando eu falei do testemunho do pastor Pedro, que vocês vão ouvir agora pra Milva, ela se emocionou muito, viu, gente? Sabe por quê? Porque a Milva, felizmente, Deus ele acabou, né, salvando ali o corpo, deixando o corpo. Mas no caso do pastor Pedro, sabe o que aconteceu? Jesus ele não salvou o corpo, mas Jesus salvou a alma. De quem, hein? E aí, pastor Pedro? E aí, hein? Ó, não tô preparada, hein? Cadê meu paninho, hein? E aí, como que foi isso? O que aconteceu? Eu sei que você entrou aí na sua jornada na igreja e aí você conheceu a sua esposa. Me conta desse meio aí de você conhecer, de você se apaixonar, de você amar, de você cuidar, de você casar, até o ponto que nós queremos chegar. Então pode ficar à vontade. Gente, igual nós estamos conversando aqui, né, um pouco do nosso testemunho, o testemunho da nossa casa, o testemunho da nossa família. E como eu disse para você, desde sempre eu estive envolvido, né, com a vida da igreja, com os meus pais. Não que eu não tive crise na minha adolescência, crise de uma criança, crise de um adolescente. Isso todos nós passamos, né? A gente vai passar por dúvidas, por dificuldades, por questionamentos. Isso aqui talvez seja conversa para um outro dia. Mas aí eu fiz um compromisso com Deus quando eu tinha 11 anos de idade, 11 para 12 anos. Eu falei para Deus, Deus, eu nunca vou beijar uma mulher e nunca vou me relacionar sexualmente com nenhuma mulher até o dia do meu casamento. E claro, né, eu era uma criança quando eu falei isso, não sabia o que era hormônio, o que era puberdade, não sabia nada disso. E, enfim, eu fiz esse compromisso, esse voto com Deus e segui, né? Eu sei que na escola, aos 16, 17 anos, na faculdade, fui muito zoado, criticado e óbvio que as pessoas vão falar, esse cara aí não fica com ninguém, não pega ninguém, e, enfim, essas conversas aí toda estranha, e você já imagina o tipo de comentário que as pessoas podem falar, e principalmente adolescente. E aí eu cresci, quando eu tinha por volta de 19 anos, eu estava já na igreja videira de Osasco, e primeiro dia que eu cheguei na nossa igreja, né, estava ali num culto, e estava tocando, eu nunca me esqueço, aquela música da Gabriela Rocha, que fala assim, eis-me aqui com os braços bem abertos. E aí, quando estava cantando essa música, minha esposa, né, ela entra pela porta com os braços abertos, e estava escrito então na camiseta dela, corte. Corte é o tipo de relacionamento que nós adotamos como padrão, que é um relacionamento santo, um relacionamento sem o sexo, sem os toques, os beijos e tudo, para você se preservar para o casamento, um relacionamento com propósito. E aí no final da reunião, o nosso pastor na época, ele chegou em mim para conversar e falou, olha, essa menina aí mesmo, ela quer casar com um pastor, ela não quer perder tempo, né? E aí eu falei, poxa vida, é a mesma menina que eu vi entrar com os braços abertos. E aí eu fiz uma conexão ali, neural, né? E aí eu já fui para tentar me aproximar, conversar e tudo.
E eu costumo dizer que nessa noite, Vitória, nem dormia à noite, né? Eu falo que eu fechava os olhos. Só vinha ela, de braços abertos. Você fecha os olhos e vê ali o sorriso abrindo, né? Os braços se abrindo. O coração chega, acelera. Exatamente. Então, eu tinha ali por volta de 19 anos, me apaixonei à primeira vista e a gente se relacionou, né? A gente se relacionou por volta de 1 ano e meio, mais ou menos. Então, a gente entrou nessa corte, né? Depois nós nos noivamos em 8 de março de 2018, que é o Dia da Mulher, e nos noivamos e nos casamos em novembro, né? Dia 10 de novembro de 2018, nós nos casamos. E então essa é um pouco da nossa história. A minha esposa, ela também teve, né? Tinha um chamado pastoral na vida dela. Ela foi profetizada desde sempre que ela casaria com um pastor. E era uma moça, né? Ela foi uma menina muito intensa na igreja. Ela realmente entrou para dentro da vida da igreja e influenciou dezenas, talvez centenas de pessoas, batizou muita gente. E, enfim, então nós nos casamos e ficamos aí, tivemos o nosso filho, Benjamin. Então, quando a gente Que inclusive o Benjamin tá aqui, né? Daqui a pouco ele vai aparecer Daqui por a aqui. pouquinho ele vai aparecer, gente. Se você vê um galeguinho correndo por aí, ó, no fundo, falando, oi, quero água, oi, quero sorvete. Aí você já sabe quem que é, o Benjamin, tá? É isso aí. É o fruto desse amor. Exatamente. Desse casamento tão abençoado. Então, nós nos relacionamos, nos casamos, e acho que quando a gente tinha, então, 5 anos, 4 para 5 anos de casado, a gente, então, resolveu, né, ter nossos filhos, né, começar a ter filhos, e então tivemos a grata surpresa do Benjamin. Enfim, e o que você quer que eu fale agora? Quer que continue? Aí casou, aí teve filho, aí tudo bem. Então tava tudo bem. Na sua cabeça, Pastor Pedro, o que passava? Porque ninguém tá preparado para passar pelo que você passou. Então, o que passava na sua cabeça? Eu vou fazer um ministério igual ao do meu pai. Caramba, eu vou ficar anos aqui, eu vou ter netos, e vou ter mais filhos. Inclusive, quando o Benjamin tinha quantos aninhos que o senhor foi surpreendido com uma nova gravidez ali? Bem, na verdade, quando a gente anunciou a nova gravidez no aniversário de 2 anos do Ben. Então, quando o Ben fez 2 anos, a gente contou uma historinha para a família do castelo mágico, etc., que o Benjamin era um príncipe e que estava chegando. A cegonha trouxe mais um anjinho para nos alegrar, né, para alegrar nossa família. Que no caso seria uma princesa. Uma princesa, na época, óbvio, né, quando a gente anunciou, eu não sabia que seria uma menina, mas depois a gente descobriu que seria a Olivia, né, uma mocinha, uma menina. E qual que era a sua expectativa, assim, né, com o seu casamento? Era viajar o mundo todo, pregar a palavra de Deus? Não que não seja ainda, mas eu tô falando em relação a casamento, pessoal, tô dando essas voltas para você entender o testemunho dele, você entender, sabe o quê? Que muitas vezes você larga Jesus por muito menos. Você se desilude com Jesus por muito menos. Você coloca a culpa no Senhor Jesus por muito menos. Então, por que eu tô dando voltas? Ele tá contando que ele se apaixonou, que ele se guardou, que ele amou, que ele recebeu o filho dele, que ele recebeu mais um presente de Deus, que foi a gestação da esposa dele. E agora ele vai falar o que aconteceu. A expectativa, né, dos dois fazer ali a obra, porque família, né, completa, se completando ali. E ele vai contar o que ele passou com Jesus. Eu acho que foi uma das suas maiores experiências com Deus, né, o Pastor Pedro? Foi essa situação, não foi? Onde você mais se agarrou? Onde você mais viu Jesus, assim, de frente, de perto? Com certeza, né? Só para você entender, então, eu tinha o meu avô, né, que também era pastor. Ele estava enfrentando um câncer e aí ele estava sendo tratado lá em Goiânia, Goiás. Esse tratamento já durava aí mais de ano. E ele veio, então, à minha ordenação pastoral, que foi em maio do ano passado. E naquela ocasião eu já falei até para minha esposa, eu falei, olha, abraça o vô, porque provavelmente é a última vez que a gente está vendo meu vô de pé. Porque a gente sabe, né, câncer é uma doença, infelizmente, ainda mais quando ela se alastra, ela começa a se tornar algo muito desafiador para ser tratado e etc. Você com certeza conhece alguém, às vezes você está passando por isso, podemos orar também por você, mas é uma doença maldita, né, maligna. E a gente imaginava que poderia acontecer isso, enfim. E aí eu falei para Lari, olha, abraça o vô, porque pode ser a última vez que
o vemos. Na semana seguinte a esse momento, ele entrou em cirurgia para a retirada do tumor do câncer, mas o câncer já tinha dado então a metástase e se alastrado pelo corpo dele. Foram quase 70 dias a mais internados, e aí no dia 22 de julho nós recebemos uma ligação que meu avô tinha então falecido, né, vindo a óbito, e o que tínhamos planejado é que ele seria sepultado numa cidade que é uma cidade do interior de Goiás, chamada Iporá. Naquele instante, enfim, nós, com muita emoção, comoção, a família então começa a se organizar. Eu estava trabalhando lá na Faria Lima, a minha esposa também estava trabalhando, meus irmãos, meu cunhado. Então a gente vem para casa, vamos almoçar juntos, aquele momento de luto, de choro, de comoção, e aí a gente fala, não, vamos nos despedir do vô, vamos passar por esse momento junto, em família. Então a gente pega ali, era por volta de 2 da tarde, a gente entra nos 2 carros que tínhamos e vamos estrada fora, por torno aí de 15 horas de viagem. E aí, gente, todos aqueles que estão me assistindo, eu sei que às vezes você não ligou a televisão para ouvir uma história triste, né? Mas pode ter certeza, uma história também de esperança para você. E aí a gente estava faltando meia hora para chegar no sepultamento, né, ali onde meu avô estava sendo velado, e eu estava dirigindo, a minha irmã Linda estava do meu lado, meu filho Benjamin no banco de trás na cadeirinha, e Lari aqui do lado do Benjamin no banco de trás também. Eu perdi o controle do carro, o carro passou ali nos cascalhos da pista ali de Goiás, e ele então capota, eu não lembro quantas vezes exatamente o nosso carro capotou. E quando ele para, o carro para, eu olhei para o lado, e aí a Linda, né, que era minha irmã, estava do meu lado, eu falei, Linda, você está bem? Está sentindo todas as partes do seu corpo? Ela olha para mim e fala, eu estou bem, eu estou sentindo tudo. Quando a gente olha para trás, o Ben, então ali começa a chorar, papai, 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 desesperado. E aí veio a pergunta que mais eu temia, né? A minha irmã perguntou, cadê a Larissa? Cadê a Larissa? E aí eu falo, Linda, pega o Benjamin e eu vou atrás da Larissa, porque na minha cabeça, nesse instante, ela tinha voado do carro, né? Então eu imaginei que ela tinha voado do carro, eu saí correndo ali, por onde, na estrada, procurando, gritando, Larissa, amor, cadê você? Mas quando eu olho para trás de volta, a Larissa tinha então caído do lado mesmo da porta, né, do passageiro ali, ela ficou caída ali do lado. A gente chega perto dela e ela dá algum tipo de reação ali, um resmungo, e aí a gente se agarra nisso como esperança, vai para o meio da pista, era muito cedo ainda, estava bem cedinho, no interior de Goiás, demorou um pouco para passar um carro, para a gente tentar achar socorro, sem internet, sem sinal, mas conseguimos falar com a família, conseguimos falar com a polícia e com os bombeiros, leva ali em torno de 40 minutos para chegar esse socorro, e quando eles chegam, então eles medem o pulso, medem ali o oxigênio no sangue, fazem o teste da pupila, e eles olham para mim e falam, olha, infelizmente, sua esposa faleceu, ela veio a óbito. E como é que foi a sua reação nesse momento? O seu mundo ali caiu, você não esperava, porque acho que a gente nunca espera, né? Acho que aquele 1% de esperança é o que a gente acaba se apegando. Então, como que foi a sua reação? Porque você assustado, vendo o carro naquele estado, a sua irmã, seu filho gritando, chorando. Então, acho que foi tudo muito, muito rápido. Foi frações de ali minutos. E como é que foi receber essa notícia? Nesse instante, é o que eu falo, né? Eu entrei em total choque, né? Então, na hora que o paramédico falou ali pra mim, olha, sua esposa faleceu, eu entrei num choque absurdo. Tanto Vitória, que na hora eles falaram, olha, é melhor você ir pra ambulância, e começam a falar que você tá com hematoma, porque existe uma estatística muito grande de pessoas que passam por esse choque e elas se jogam na pista e tentam até se matar. Mas eu olhei para ele e falei, olha, tá vendo aquela criança? Ele tem 2 anos. Eu não vou abandonar esse bebê. E outra coisa, né? Se fosse o senhor ir embora, a minha esposa tá aqui, eu não vou embora. Não vou abandoná-la aqui no meio do nada, sem estar as coisas resolvidas. Óbvio que eu estava em choque, óbvio que passei por um momento ali de anestesia e adrenalina, eu já estava com certeza ali há mais de 30 horas sem dormir,
E em seguida desse choque, fiquei mais quase 36, 40 horas sem dormir, mesmo à base de remédio, as pessoas dando remédio, fomos para o hospital, me deram remédio na veia para dormir, mas realmente a adrenalina no corpo, ela vai lá em cima, né? Então, para resumir a história, eu fui nessa viagem para sepultar meu avô, e eu então estava voltando para sepultar minha esposa, e realmente, nesse instante, tudo ficou escuro, tudo se escureceu, e como meu pai que está aqui, o pastor Hugo, a gente fala, é um momento de cegueira, um momento onde a gente não conseguia enxergar nem um passo à frente, nem um palmo à frente, onde tudo ficou numa neblina nebulosa, onde você realmente não consegue enxergar nada. E aí é onde nasce essa experiência. Hoje ela se tornou um livro, né? Trouxe até aqui meu livro, esse livro aqui, inclusive, Vitória, ele é da Milva, né? Da Milva do Marquito. Ai, se eu não entrego esse livro para Milva. Ele conta esse momento, né? Esse toque especial que você que está em casa assistindo, eu vou aqui finalizar esse momento com a Vitória e com todos os telespectadores que estão aí orando por você, porque realmente eu fiquei cego, num momento de cegueira, num estado de cegueira profunda. E eu lembro que a gente tinha, isso aqui eu conto no livro, não quero estragar a sua experiência ao lê-lo, mas a gente tinha uma máquina de lavar louça. Quando a minha esposa, a gente viajou para essa viagem para sepultar meu avô, ela deixou louça lavando na lava-louça. E quando então eu retornei para casa, foi a única coisa que eu não mexi na casa. Então a gente mexeu em tudo, né? Acaba ali limpando a casa, arrumando as roupas, mas a lava-louça foi o único lugar que eu não mexi e não abri aquelas louças, né? Por quê? Porque eu sabia que quando eu pegasse copo por copo, prato por prato, eu lembraria com certeza da voz de Lari na minha cabeça. Guarda ali, não é aí que você coloca, esse prato não está limpo direito, lava de novo. E eu deixei aquilo ali, né? Eu deixei aquelas louças, e 40 dias depois do falecimento da minha esposa, eu estava em casa sozinho, estava tocando uma canção, e eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu preciso voltar a enxergar, eu preciso voltar a ver. Toca nos meus olhos, que a vida volte a fazer sentido, que a vida volte a ter cor, que a vida volte a ter brilho, que a vida volte a ser iluminada de novo. Eu preciso enxergar algum propósito em tudo isso. Toque em mim, fala comigo. E naquela sala ali, naquela cozinha, por volta de 3 horas, né, eu tive um toque especial da parte de Deus, que me lembra muito, que é o que eu escrevo nesse livro, a história de Bartimeu. Bartimeu significa filho da honra. Bartimeu, para você que não sabe, ele era um cego mendigo. Só que a Bíblia não conta e não fala que ele era cego desde que nasceu. Pode ter certeza. E algum dia, Bartimeu enxergou. Mas por algum motivo, a gente não sabe, por uma doença, por febre, por uma pancada na cabeça, ele ficou cego. E naquele instante de cegueira profunda, ele começou a fazer algo que era muito distante do propósito dele. Ele foi chamado para ser um filho da honra e ele estava então mendigando. E o lugar onde ele estava mendigando é o ponto-chave. Ele estava mendigando à beira do caminho. Sabe, a beira do caminho é onde tudo acontece, mas você não participa de nada. Isso Muitas muito vezes forte. isso. Isso que você está falando é assim, gente, é muito forte. Porque eu tive domingo, né? Inclusive, o nosso diretor vai colocar algumas imagens aí depois para vocês darem uma olhada, porque eu consegui domingo lá, né? Na Igreja Videira de Osasco, no qual fui muito bem recepcionada por todos, pelos membros, pelos colaboradores, pelos líderes, pelo pastor Pedro, pelo pastor Hugo, pela esposa do pastor Hugo, né? A mãe do pastor Pedro. Então, assim, fui muito bem acolhida, muito recepcionada. E a gente consegue sentir, né, realmente a presença de Deus, realmente que tem união, que realmente há uma espiritualidade diferente ali, tá?
Depois agora eu vou chamar os comerciais rapidinho para vocês, porque quando voltar vocês já vão conhecer essa princesa que é a mãe do pastor Pedro, esposa do pastor Hugo, vai conhecer o filhote deles, pastor Hugo vai dar uma palhinha, vai cantar, o pastor Pedro, e nós vamos finalizar com uma oração, tá? Então, Ferreirinha, roda aí os comerciais do Açaí Fruta Brasileiro, nosso queridinho. Somos uma empresa brasileira nascida na Vila Prudente, em São Paulo. São mais de 10 anos com você, mantendo nossa essência, respeitando nossos princípios. Desde a escolha do fruto e produção até a distribuição, nos diferenciamos em todos os processos contínuos de controle e melhoria. Desenvolvimento de novos produtos, tecnologia, aperfeiçoamento constante, com o intuito de levar o melhor açaí para o consumidor. Nossa linha de produtos te beneficia com a diversidade de sabores exóticos, incríveis e inigualáveis, divididos em açaí, combinados, cremes de frutas, iogurtes e gelados. Somos líderes de mercado, referência em qualidade. Todos os nossos parceiros trabalham com confiança e segurança. Pessoas dedicadas e capacitadas trabalhando em prol desse sonho, que nos direcionam com ética e transparência. Temos frota própria para levar até você o melhor produto. Resultado da nossa diversificação de negócio, acreditando no potencial de cada empreendedor. Crescemos de forma rápida e consolidada, apoiando e fortalecendo nossos distribuidores e clientes, o que comprova nosso respeito e parceria. Rentabilidade incomparável, vontade de fazer, razão de existir, fazer a diferença na sua vida, compreendendo as suas necessidades. Acreditamos no potencial dos nossos colaboradores e investimos em sua capacidade de ir além. Aprimoramos um modelo de negócio simplificado e elegante, proporcionando a você a possibilidade de sair do convencional. E não importa qual o sabor dos seus sonhos, nós temos ele. Açaí Fruta Brasileira. Cantar, pular e o Marquito vem apresentar. Voltamos, gente. Tá vendo como foi rapidinho nossos comerciais? Foi tão rapidinho, foi um pé aqui, um pé colar, que eu já arrumei todo aqui o estúdio. Cadê meu diretor? Vamos cortar aqui na geral. Aí, ó, já tá pronto, já tá a família. Aí, ó, já tá a mãezona, essa boneca. Já tá o príncipe Benjamin. É assim mesmo, ó. O Benjamin, gente, é criança. Olha lá, gente. Olha o galeguinho, gente. Lindo demais. E a cara do pai, né? Tá vendo? É a cara do pai. Agora eu tô aqui com essa mãezona, com essa mulher sábia, com essa mulher que eu tive o prazer de conhecer domingo. E ela me acolheu, gente, ela me abraçou, ela chegou iluminando a igreja inteira. E você precisa ver o tanto que as pessoas acolhem essa mulher, viu? Que abraça, beija. Ai, tá linda, tá maravilhosa. E que delícia, né, ser uma mulher assim. A nossa querida Jaida, a nossa pastora, é isso mesmo, pastora? Sim, isso Agora, meu mesmo. amor, seja bem-vinda, boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Ter vindo Eu que aqui com a agradeço. com a família. Pode deixar o Benjamin à vontade. Hoje os estúdios, gente, é do Benjamin. Você que é mãe, você que é pai, você conhece como é que é criança. Então deixa esse galeguinho demais. Ele quer o quê? Quer sorvete? Ele quer brincar? Olha lá, ó. Olha lá. E tá com a camisa e tudo, ó. Essa camisa, gente, ela é personalizada também, tá? É lá da igreja Videira de Osasco. É o quê? É o Kids Radical? É os Radicais Radicais Kids. Os Radicais Kids. Você sabe que domingo eu vi o pessoal fazendo a peça, as crianças? Eu falei, gente, eu tenho que fazer parte desse projeto. Eu tenho que Tem fingir mesmo? que eu gosto de... Ó. Eu tenho que fingir negócio de criança, porque eu amei, gente. O pessoal fala, como que é Jesus? Ai, eles têm um bordão. Eu fiquei com aquele bordão na minha cabeça, pastora. Era um bordão, né? Eu falo rei, você fala Cristo. Eu falo rei, você fala... Uau! Eu tava só aqui assim, ó. Olha lá, ó. Ó o Benjamin. Olha lá, Benjamin. Olha que lindo, gente. Nossa, Olha que gente. galeguinho lindo. É futuro pastor, né, amor? Não tem Amém. jeito. Não vai fugir de chamado. Aí, ó, não dá não pode não. Agora, pastora, Oi. vamos... eu queria voltar nesse
nesse assunto, porque eu queria saber de você como mãe, como que você acolheu o teu filho? Porque eu vi nas redes sociais que você era muito apegada, né? A sua nora, você, como a família toda, eu vi que a família inteira ali é muito unida. Mas qual que foi a sua dor? Porque eu acho que foi uma dor dupla, né? Foi uma dor de perder uma filha, porque você considerava uma filha, e a dor de ver o seu filho também sofrer. Então eu queria saber a sua experiência e a do pastor Hugo também. Então pode começar pela senhora, por favor. Realmente foi um processo assim que você nunca imagina na sua vida que você vai passar. E realmente quando nós recebemos a notícia, né, do falecimento da Lari, é como se eu tivesse perdido as minhas pernas, eu precisei ser amparada, precisaram me segurar, na verdade, e eu abracei com uma tia minha, irmã da minha mãe, que estava ali, e eu falei para ela, eu quero voltar o tempo, né? Eu gostaria de ter esse dom, de poder voltar o tempo, né, para que nada disso tivesse acontecido. E realmente aquela dor parecia que tinha uma faca enfiada no peito, né? E realmente a gente viveu esse luto muito intensamente. Porque eu sempre dizia para a Lari assim, olha, quando eu te apresentar para as pessoas, eu vou dizer, essa aqui é minha nora. Mas para mim você vai ser sempre a minha filha. Então eu sempre a acolhi como filha, sempre a amei como filha. E, obviamente, veio aquela preocupação minha e do pastor Hugo, né? De abraçar o Pedro, de acolhê-lo, de estar com ele nesse momento, realmente, né? Porque foi um choque para ele, foi um choque para toda a nossa família. E eu lembro que, nesse momento que ele estava muito, assim, angustiado e chorando muito, eu abracei com ele e falei, filho, Deus vai restituir a sua família. Deus vai, né, te honrar, Deus vai fazer com que você tenha uma nova esposa, você vai ter seus filhos, Deus é bom o tempo todo. Então foi a frase que nós como família sempre falamos, Deus ele é bom, Deus ele é fiel, né? Então nunca passou pela nossa cabeça, chuta o balde, né? Manda esse Deus, por que ele permitiu isso? Não, nós sempre nos mantemos em fé, confiando no propósito eterno de Deus. Sabe por quê, Vitória? Na verdade, a morte ela é difícil para quem fica. Isso, exatamente. Né? Mas eu tenho uma convicção muito forte, né? A gente crê nisso. A Lari está nos braços do nosso Pai amoroso, Exatamente. né? Então ela está no melhor lugar, ela está no paraíso, né? A nossa neta também. E eu creio, eu vou reencontrá-la, né, um dia. Certeza. Então, nós nos apegamos de fato à fé. Inclusive, algumas pessoas chegavam para nós, né, abraçando. Às vezes a pessoa não sabe nem o que te fala nesse momento. Nossa, que bom que vocês permaneceram. Que bom que vocês não abandonaram a fé. Eu falei, gente, isso nunca nem passou na minha cabeça. Né? Foi um acidente, uma fatalidade. Mas a minha fé, né, a minha convicção de fé não é abalada pela circunstância. Né? Não tá pautada Isso, em eu não alguma ando coisa, pelo né? que eu vejo, mas eu ando pelo que eu creio. Sim. E a minha fé é em Cristo Jesus, né? Naquilo que Deus tem para nós. E uma das coisas muito importantes, você que está também nos ouvindo, né? O que nos sustentou e nos sustenta até hoje é uma pessoa chamada Espírito Santo, né? Aquele que veio habitar dentro de nós, veio morar, porque hoje eu não sou hotel, né? Eu sou casa de Deus, então o Espírito Santo, ele habita em mim. E sabe, Vitória, que foi o que me sustentou e sustentou, né, o Pedro, o Hugo e toda a nossa família, foi saber que nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo. Então, dia a dia, né, aquela dor foi sendo amenizada. Hoje é mais a saudade, né? Eu falo por experiência própria. Eu perdi meu pai tem 4 anos e hoje é uma saudade, né? E meu pai teve tempo de se arrepender e ser salvo. Amém. Agora, pastor Hugo, eu tenho uma pergunta para te fazer.
Será que se a gente entrar em contato, tivesse esse poder de entrar em contato com a Lara e falar, volta, você acha que volta? Volta nada, tá na glória. Tá... E aí, pastor Hugo, se fosse com o senhor, aí você volta. Ai, Jesus. Volta. A palavra de Deus diz que ela está no paraíso, nós cremos nisso, né? E eu não gostaria que fizesse isso comigo, eu também não faria isso com ela, porque ela está muito melhor que nós. Não é? Isso aí. E eu gostaria de deixar também uma palavra para Por você favor. que está conosco, porque eu me senti como Davi quando, numa certa oportunidade, Davi perdeu tudo. Perdeu sua cidade, Davi perdeu as esposas, os filhos, né? Os inimigos levaram tudo, incendiaram a cidade e deixaram simplesmente Davi, né, sem nada, ele e os seus homens. E a Bíblia nos mostra que Davi estava ali, né, na companhia de 600 homens, eles estavam voltando de uma guerra que não aconteceu, mas a Bíblia mostra que os seus próprios soldados queriam apedrejá-lo, porque perderam tudo e puseram toda a culpa nele. Em momentos como esse, a gente às vezes se sente culpado, se sente, né, irresponsável e etc e tal, mas naquele momento na vida de Davi, a Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. E eu, como líder dessa família, líder dessa casa, né, eu via meu filho naquela situação, desde a hora que eu fui lá no local do acidente, tive que recebê-lo, tive que apoiá-lo, tive que abraçá-lo, né, tive que dizer para ele, olha, eu estou aqui. Então eu quero dizer para você que uma força sobrenatural agiu na minha vida, né? Então eu pude liderar aquele momento de resolver tudo, né? Traslado, tudo, né? E tudo mais que viria a acontecer na cidade. Agora imagina você de casa, nós temos que comunicar isso aos pais daquela Meu moça. Deus. Então, tudo isso, eu percebi a mão do Senhor e o ânimo do Senhor, a força do Senhor na minha vida para poder passar por isso. Então eu falo a você, o Senhor, Ele quer alcançar você agora e te animar, dizer a você, não importa o que você passe, o Senhor, Ele está no comando e Ele pode te ajudar, e Ele quer te ajudar, Ele quer participar da sua vida. Momentos bons e momentos difíceis, momentos quando você não tem mais chão, momentos quando você não sabe o que fazer. O Senhor, Ele te ajuda e Ele está com você para isso. É tanto que a Bíblia ela relata muito, seja forte, corajoso, seja forte. Seja forte e corajoso. Eis que eu estou isso, contigo. né? Eu estou contigo o tempo todo. O Senhor, Ele quer dizer isso para nós. Ainda que você ande, passe pelo vale da sombra da morte, não temas. Eu estou contigo. Isso é muito forte. Agora, gente, posso falar, antes da gente finalizar aqui com uma oração, eu gostaria que... Porque o pastor Pedro, eu falei pra ele desde a semana, traga o violão pra cantar. Aí ele não trouxe. Aí o que ele falou pra mim? Nossa, eu não trouxe o violão. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus me fez lembrar que o mocinho aqui, ó, só fica compartilhando coisa dos jovens e tem o brado lá dos jovens, tem a música dos jovens. Então, pastor Pedro, por favor, ensina o pessoal de casa, ensina esse jovem que tá te assistindo agora, qual que é a música dos jovens, porque o Tim tem a sua música, né? Aí o Benjamin tá amando ser famoso. E tem o dos jovens. Como que é o dos jovens, pastor Pedro? Me ensina. Eu sou jovem também. Não, dona Jaida, não é porque eu tô quase 30 que eu não sou jovem, cara. Somos que isso? jovens. Somos jovens. Qual que é, pastor jovem. Pedro? Como é que é? Nos ensina aí. Ô, gente, Sem discurso, hein? eu não sou cantor, eu não tenho nada disso. É modéstia. Mas tem isso não é um fruto do Espírito Santo, uma honestidade. musiquinha que nós sempre cantamos, né? Quando vai um convidado, um visitante do nosso culto, eu canto assim, ó. É só um lema, tá? Então vamos lá. Não vai ser música hoje. Depois você me segue lá, Pedro Del Montes. Lá ele canta, aqui ele não quer cantar. No Instagram, e aí vai ter lá mais Você viu, né, conteúdo, né, de qualidade. Então vamos Mas lá, vamos pra dar. é assim, ó, você sabe o... Sozinho nunca mais, agora eu sou dos radicais. Sozinho nunca mais, agora eu sou dos radicais. Aí, ó, tá vendo? Aí Eu a gente também fala- sou radical agora. Aí a gente fala, livres! Urra! O pessoal responde urra. É um brado, a gente fala que é um soco na cara do inferno. A gente fala, livres, e aí você diz, urra. Urra, Sozinho, aí, ó. Aí. nunca mais, Amém. agora eu sou dos radicais. Amei. Agora, pessoal, corta aqui pra mim, Ferreirinha.
Eu quero agradecer a todos vocês pela audiência. Eu tenho certeza que esse programa edificou muito cada um de vocês, né? Trouxe uma lição, trouxe aí a esperança e trouxe a maior lição de todas, gente, que é o seguinte: não importa o que você passe, não importa a luta, não importa a guerra, nunca abandone o Senhor Jesus, porque se Ele estiver no seu barco, meu amigo, pode ter certeza que esse barco não vai afundar. E se afundar, pode ter certeza que Ele vai ser a sua boia, Ele vai te sustentar, Ele vai te segurar. Então, ó, inclusive, o pastor... Eu vou amar fazer isso, eu gosto de fazer isso com gente tímida, quer ver? Quer ver neguinho aqui nesse estúdio hoje ficar vermelhinho? É agora, quer ver? Pastor Hugo e Dona Jaida, pastora, trouxe também o filho e o cunhado. Vai vir todos aqui para poder fazer a oração final. Então, por favor, vem todos aqui no estúdio, por favor. Vamos ficar de pé aqui. Ferreirinha, vamos lá? Meu assessor Igor, aí vai fazer os bastidores, viu, Igor? Arrumou aí? Ó, agora vamos centralizar todo mundo aqui, porque o negócio é ao vivo, você sabe como que funciona, né? Tá pegando todo mundo, Ferreirinha? Tem que espremer um pouquinho mais? Vem um pouquinho mais pra cá, família. Agora eu quero saber aí, eu quero que o pastor Hugo comece, o pastor Pedro metade e a nossa maravilhosa aqui vem edificar e finalizar também a oração. Vai ser 3 orações aqui. Todo mundo vai orar, eu quero unção de todo mundo aqui, todo pastor, que até eu vou ser abençoada hoje. Amém. Tá pensando o quê? Vamos lá, então, Vitória, gente. deixa eu só Pode, claro. terminar aqui falando pra você. Eu vou até olhar pra essa câmera aqui. Claro, por favor. Já tá familiarizado na televisão olha já. Aqui, olha aqui pra mim. Eu comecei falando de Bartimeu, que tava à beira do caminho. E Bartimeu, ele tava lá à beira do caminho e ele percebeu uma oportunidade. Então, às vezes, você ligou a televisão hoje ou o YouTube e existe uma oportunidade aqui pra você. Tava passando por ali o Filho de Deus, o Messias, o Rei do Universo. E ele percebeu. Ele podia estar cego, mas o coração dele ainda conseguia perceber. Então que você, mesmo que esteja num momento de cegueira, de luto, de perda, de depressão, de dor, que você possa perceber a oportunidade e apenas clamar. Porque aquele homem começou a clamar e Jesus parou e escutá-lo, para olhar para ele, e ele clamou, falou: toca nos meus olhos, eu quero voltar a ver sentido, a ver cor, a ver alegria na minha vida. E Jesus é tão gracioso que ele podia fazer o que fosse, podia seguir o caminho dele, mas Jesus parou, voltou-se para ele, olhou para ele e tocou nos olhos dele. Quando Jesus toca nos olhos daquele homem, até me perdoa aqui, Vitória. Claro. Quando Jesus toca nos olhos daquele homem e ele tira a mão, o que aquele homem viu a primeira coisa? O Senhor Jesus. Ele viu Jesus. A primeira imagem. A minha oração hoje é para que você veja Jesus Cristo. Amém. Que Ele toque nos seus olhos. Que Ele toque onde você está agora, em nome de Jesus. E que você volte a ver. Mas que você olhe para Ele. E quando você o ver, tudo vai fazer sentido na sua vida. Em nome de Jesus. Que esse momento de oração, você esteja aí e você clame isso. Fale: Deus, eu quero voltar a enxergar. Eu quero sair dessa depressão, eu quero sair desse luto, eu quero sair dessa dor. Eu quero voltar a ver a beleza da vida. Toca nos meus olhos. Amém. Jesus tocou em mim, tem tocado em tantas pessoas, tocou em Bartimeu. Ele quer invadir essa sala onde você está assistindo, esse quarto, esse ônibus, independente de onde você esteja assistindo esse programa, esse podcast. Jesus quer invadir a cena. Amém. Ele quer tocar nos seus olhos. Ele quer fazer você voltar a enxergar e voltar para o caminho. Aleluia. Pastor Hugo. Vamos orar então? Senhor, eu quero te pedir que alcance agora essa pessoa que está conectada conosco. Ó Deus, ela está talvez em casa ou dirigindo, ou ela está também em um momento de lazer, ou está acamada, ela está triste, deprimida, angustiada. Ó Deus, passando por ansiedade, preocupação, acusação, medo, que o Senhor alcance agora a vida dessa pessoa e faz um milagre nela. Alcança e muda a circunstância, muda a vida dela agora, em nome de Jesus. Que você receba, em nome de Jesus, onde você está, um toque especial da parte de Deus. Eu não consigo tocar você fisicamente, mas que onde você está, você possa apenas dizer essa frase: Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, que eu volte a ver. Que você veja Jesus, que você veja o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que você o veja e que você volte para o caminho nessa hora,
em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero declarar agora, na autoridade do nome de Jesus, Amém. sobre a vida de cada mulher que está me assistindo, me ouvindo nesse momento, que toda ansiedade, toda angústia, toda depressão, toda preocupação, aquilo que enche a mente dessa mulher antes do tempo, quero declarar agora caído por terra, que saia e cesse agora. E eu ordeno, em nome de Jesus, que entre uma paz aí no seu quarto, aí nessa sala onde você está, dentro desse carro, que você receba agora uma paz surpreendente, que não se explica, mas que você pode viver em nome de Jesus. Amém. Olha só como todos foram edificados, hein? Então, olha, gente, tenha uma noite abençoada, uma quinta-feira próspera. E olha, até a próxima quinta-feira. Então, pastor Hugo, pastora, pastor Pedro, pessoal aqui também que veio, a filha recém-casada, né? Tão maravilhosa aí, o genro também. Muito obrigada pelo convite, viu, gente? Que Deus abençoe cada um de vocês. Então, Grande gente, abraço. ó, Tchau, tchau. até a próxima quinta-feira. Beijo! Deus abençoe tchau. você. Tchau, tchau. Pode virar, pode virar, pode virar, deitar, rolar, cantar, pular. E o Marquito vem apresentar o podcast.